Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Ana Maria Lousada e hoje iniciamos o curso Como Educar com Diálogo. Educar as crianças nos dias atuais tem sido um grande desafio, não é mesmo? Mas se considerarmos que é extremamente gratificante compartilhar com elas as suas descobertas sobre a vida, sobre o mundo e sobre si mesmas, educá-las é a tarefa mais instigadora e prazerosa que podemos viver. Enquanto mãe, avó e educadora de crianças, tenho procurado, ao longo da minha história, promover uma educação primando pelo diálogo. E você? É com base nessa história e nessa concepção que pretendo compartilhar algumas experiências vividas nessa jornada da vida. Não tenho a pretensão de ensinar como se educa uma criança, até porque continuo aprendendo a cada dia. Mas considero relevante compartilhar as experiências, as reflexões e os estudos que venho realizando. Temos defendido que a melhor maneira de educar as crianças é por meio do diálogo. Um diálogo paciente, porém exigente, tendo em vista que é nossa responsabilidade enquanto pais, mães, adultos, enfim, enquanto família, que as nossas orientações sejam cotidianas. Sim, cotidianas, porque é diariamente que se educa e não de vez em quando. As crianças nos questionam e nos desafiam a rever conceitos. Elas esperam coerência em relação ao que estamos orientando. É com base nesses cuidados que propomos esse tema 1, Como Educar com Diálogo. Nesse curso, vou te mostrar questões que nos ajudam a qualificar o processo educativo no contexto familiar. Por isso, o nosso foco é orientação educacional familiar. Sobre quais temas discutiremos? O sentido de educar com diálogo é o primeiro tema a ser discutido. Isso porque a falta de diálogo forma um abismo entre as pessoas. E considerando que o nosso programa tem justamente esse nome, Educar com Diálogo, não poderíamos iniciar o curso com outro tema. Até porque, entendendo o que nós estamos propondo, com a educação dialógica, tudo vai ficar mais fácil quando estivermos analisando, aprofundando outros temas que se fizerem necessários. Outro tema que nós vamos discutir é o conceito de criança e de infância. Para que possamos educar com qualidade, é importante que saibamos qual é o nosso conceito de criança e o que pensamos sobre a infância. Geralmente a gente traz alguns resquícios de concepções passadas e às vezes a gente trata a criança como uma miniatura de adulto. E aqui nesse curso, a gente enfatiza isso. As crianças não são miniaturas de adulto, nada disso. Um outro tema é educar com rigor, sem perder o amor e sem ameaças. Esse é um tema bastante interessante, porque as ameaças e as chantagens, elas danificam o processo educacional. Por isso a gente enfatiza isso aqui. Ameaças e chantagens emocionais, não. E por que não? Esse modo de educar enfraquece as orientações porque tira o foco da questão principal. A ameaça passa a ser o motivo central e não as questões que precisam melhorar.
Essa é uma das questões que nós enfatizamos nesse episódio de discussão. Outro tema: comentar com as crianças os defeitos de quem a educa afeta sua formação. É um erro falar dos defeitos de quem educa com as crianças. Por isso, a gente enfatiza muito que evitar fazer das crianças um muro de lamentações é fundamental para a eficácia da sua educação cotidiana. Por isso, por favor, não comente os defeitos de quem educa com a criança e nem perto delas. Um outro tema que nós vamos discutir é que o equilíbrio de opiniões faz um bem enorme às crianças. E nesse tema nós vamos comentar, vamos analisar que é um erro desautorizar quem educa na frente da criança. Essa atitude gera desconfiança na criança. O melhor é conversar sobre as divergências longe delas. Nesse episódio, nós vamos discutir maneiras de como evitar esse erro. Combinados precisam ser dialogados. Esse é um tema muito importante também nessa reflexão que estamos fazendo, né, de como educar as crianças com diálogo. É um erro a não explicitação das regras a serem vivenciadas. E aí, nesse sentido, nós vamos destacar que exercer a autoridade é fundamental no processo de combinar algo. Por isso que nós vamos também conversar sobre o sentido de regras, o sentido de combinados, o sentido de normas, que isso tudo faz a diferença no processo educativo. E para que possamos compreender essas questões, né, que colocamos sobre combinados, nós precisamos refletir sobre limites e consequências. Esse também é um tema que nós vamos destacar ao longo do curso. Um outro tema que também vamos discorrer é que é um desafio educar as crianças que testam a nossa paciência. Esse é um desafio mesmo. E aí, nesse processo, muitas vezes ignoramos os questionamentos das crianças. Por isso, nós destacamos que para que tenhamos uma interação sadia com as crianças, nós adultos precisamos reconhecê-las como pessoas que desde então têm ideias, opiniões e pareceres que são importantes. E nesse processo também vamos destacar que um bom exemplo vale por 1000 palavras. Precisamos tomar cuidado com atitudes que revelam deseducação. É um equívoco exigir das crianças atitudes que não são vivenciadas por quem a educa. Essas são as duas dimensões que nós vamos tratar nesse episódio. Birras ou reivindicações? Eis a questão. É um erro desconsiderar os motivos das birras. Esse é um tema muito procurado pelas famílias, porque todos nós passamos por essa experiência de vivenciar episódios de birras. Lidar com as crianças que fazem pirraças não significa ceder aos seus caprichos, mas aproveitar esses momentos para a sua altura, olhando em seus olhos, explicar sobre os limites da situação em questão. Por isso esse tema é muito importante no processo educativo. Mentirinhas jamais, nem de brincadeirinha. É um erro induzir a criança a mentir. Não faça isso. E aí vocês podem estar se perguntando, mas como assim? Eu vou induzir meu filho a mentir? Às vezes a gente faz isso sem perceber. E é sobre essas questões que nós vamos discutir nesse episódio. Veja que o serviço de orientação educacional familiar que estamos propondo parte do princípio que a família constitui uma esfera educativa e por isso precisamos ensinar com consciência. O foco das nossas discussões é nesse sentido. Precisamos tomar consciência de nós, da nossa família,
dos nossos propósitos, dos nossos objetivos em relação ao processo educativo dos nossos filhos. E ainda precisamos ensinar com base na perspectiva dialógica. As orientações dialógicas têm como foco as reais necessidades das crianças, considerando os tempos e espaços infantis. Educar com diálogo é a nossa premissa básica.